Estudo do livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 10, dia 12 de fevereiro de 2026. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e, quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. O vale de Sidim era uma região localizada perto do Mar Morto. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra eram líderes de cidades próximas ao vale de Sidim. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram porque foram derrotados em uma batalha contra outros reis. Explicação de Gênesis 14, 10. A história da fuga dos reis e dos poços de betume. No vale de Sidim havia muitos poços de betume, uma substância viscosa e escura que era usada para impermeabilizar construções. Nesse vale viviam os reis de Sodoma e de Gomorra, cidades que eram conhecidas por sua maldade e corrupção. Em um determinado momento, esses reis se envolveram em uma guerra contra outros reis da região e acabaram sendo derrotados. Durante a batalha, muitos homens dos exércitos de Sodoma e Gomorra acabaram caindo nos poços de betume, que eram muito perigosos e difíceis de escapar. Os reis, então, decidiram fugir para os montes, deixando para trás seus soldados feridos e presos nos poços. Essa história é contada no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 10. Embora seja um relato breve, ele revela muito sobre a cultura e as práticas da época em que foi escrito. O Vale de Sidim, por exemplo, era uma região conhecida por seus poços de betume que eram explorados para fins comerciais. Além disso, a guerra entre os reis era comum naquela época, e a fuga para os montes era uma estratégia comum para escapar dos inimigos. No entanto, o versículo também revela a crueldade e a falta de compaixão dos reis de Sodoma e Gomorra, que abandonaram seus próprios soldados à própria sorte. Essa atitude é um exemplo da corrupção e da maldade que caracterizam essas cidades e que acabaram levando à sua destruição. Em resumo, o versículo de Gênesis 14, 10 conta uma história breve, mas significativa sobre a cultura e as práticas da época em que foi escrito. Além disso, ele revela a crueldade e a falta de compaixão dos reis de Sodoma e Gomorra, que acabaram sendo destruídas por causa de sua maldade. Amém. Tem continuação.